Eu quero começar hoje a falar sobre um conteúdo novo. Não viram? Mas um pouquinho dele você sabe. Equação polinomial de segundo grau. Polinomial remete à ideia de polinômios. E o grau é o segundo grau que a gente aprendeu, grau de monômios e polinômios. Né? Então, uma equação polinomial de segundo grau nada mais é que um polinômio de segundo grau. Tá? E aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Nós denominamos a equação polinomial de segundo grau aquela que pode ser reduzida a uma equação tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que isso aqui quer dizer? O a é um número qualquer, x ao quadrado, o b é outro número qualquer, x mais c. Na verdade, A, B e C geralmente são representados por números, e o x ao quadrado e o x, ele geralmente aparece, tá? A gente já vai ver mais sobre isso. Então, sendo que A, B, C são números reais, são números, né? Todos que vocês já conheceram até aqui, desde que o A seja diferente de zero. O B pode ser zero, o C pode ser zero, mas o A não pode. Senão, não é uma equação polinomial de segundo grau. Na equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o A, B e C são os coeficientes. A gente pode identificar eles como o que vem acompanhado de x ao quadrado é o coeficiente A. O que vem acompanhado de x é o coeficiente B. E o independente, que não tem nada, é o C, tá? Que não tem letras, desculpa. Olhem aqui no exemplo, então. Um curral tem formato retangular e área igual a 288 metros quadrados. Uma das dimensões tem o dobro da outra. Eu não sei quanto mede cada uma, mas eu sei que uma é maior que a outra e que é o dobro da outra. Quanto mede cada uma das dimensões? Essa é a questão. Primeiro, se a gente lembrar que a área aqui, né, uma área de um retângulo, a gente calcula com base vezes a altura. Então, eu vou calcular B é de base, né, e A é de altura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou montar uma equação com os dados que eu tenho, as informações que eu tenho, né? E que informações são essas? Interpretando o problema, eu tenho a área, que é 288 metros quadrados. Uma das dimensões eu posso chamar de x, se preferirem chamar de outra letra, não tem problema. E a outra é o dobro da incógnita. Então, é 2 vezes a incógnita. No caso aqui, eu usei o x como referência. Seguindo essas informações, x é a medida menor e 2x é a medida maior. Um é a base e outro é a altura, tá? Um parênteses aqui, gente. Lembrando que na multiplicação, a ordem dos fatores, a ordem do que está se multiplicando não altera o produto, que é o resultado da multiplicação. A gente não precisa focar tanto em saber, mas quem é base, quem é altura. A gente só precisa multiplicar, tá? Então, se existe essa dúvida, aqui não é uma dúvida preocupante. Vocês podem simplesmente multiplicar. É base vezes altura. Se eu fizer altura vezes base, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, assim, a área poderá ser representada por x vezes 2x, uma vez que
eu tinha a medida do menor x e a do maior 2x, e a área do retângulo é base vezes altura. E o problema lá dizia que o curral media o total de 288 metros quadrados. A partir disso, a gente pode montar, então, x vezes 2x. Por que x vezes 2x? Porque a área é base vezes altura e as nossas medidas são x e 2x. Base e altura são essas as medidas. Vou multiplicar isso e o resultado é 288. Mas quanto que vale x? E é isso que a gente vai descobrir aqui, fazendo o que vocês já sabem fazer, que é uma operação comum, né? O que vai acontecer aqui? Na verdade, aqui a gente nem vai fazer o cálculo, né? A ideia aqui é só entender que existe a possibilidade de encontrar situações com equações de segundo grau. O que aconteceu? Eu tenho aqui, então, 2x vezes x resulta em 2x ao quadrado. Por regra, tudo que eu faço de um lado do sinal da igualdade, posso fazer do outro. A intenção é eliminar esse 288 daqui. Se eu vou subtrair 288 de 288, eu preciso também subtrair 288 à esquerda do sinal de igual. Com isso, eu fico com 2x ao quadrado menos 288 igual a zero. E aí eu chamo uma atenção importante aqui. Percebam que aqui eu tenho uma equação de segundo grau com o coeficiente A, que é o 2, que acompanha o x ao quadrado, mas eu não tenho o coeficiente B, eu só tenho o coeficiente C, que é o número sem incógnita, né? Então, é importante perceber que isso é uma equação de segundo grau, tá? Mas é uma equação de segundo grau incompleta. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Outros exemplos, então, de equação de segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, também é uma equação de segundo grau, com o coeficiente A igual a 1, porque aqui tem 1x ao quadrado. O coeficiente B é menos 5, porque é um 5 negativo. E o coeficiente C é 6. E essa equação é dita como completa, porque tem todos os coeficientes. Aqui nós temos 6x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. De novo, uma equação completa. A gente só reescreve aqui. O 6 é o coeficiente A, menos x, quanto que vale, né? É 1x. O x eu não sei quanto vale, mas eu sei que tem uma unidade de x ali. Então, é, na verdade, uma unidade negativa, né? Então, menos 1 e o coeficiente C também menos 1. No exemplo C, 7x ao quadrado menos x igual a zero é uma equação de segundo grau também, porém o A vale 7, o B vale menos 1 e não temos coeficiente C. Portanto, o C é igual a zero. Ele não está aparecendo ali, mas ele é igual a zero. Isso é uma equação incompleta. E no exemplo D, x ao quadrado menos 36 igual a zero, de novo, observem, está faltando um coeficiente aqui. E aí vocês precisam identificar qual é esse, né? O x ao quadrado é 1, o b, que é o coeficiente A, né? O coeficiente B é zero, não tem nenhum coeficiente que acompanhe apenas o x sem expoente. E, por fim, o coeficiente C é menos 36. E esta aqui é mais uma equação incompleta. Pessoal, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. É só uma introdução do conteúdo. E na sequência, nas próximas aulas, a gente conversa, a gente faz exercícios para fixar isso aqui. Essa pouca coisa, mas é importante a gente entender e aplicar corretamente essas informações. Certo? Por hoje era isso. Um abraço e até a próxima aula.